Olá pessoal, tudo bem? Continuamos aqui o nosso programa da disciplina de Metodologia do Ensino de História 1, do primeiro semestre de 2020, e hoje nós estamos na 7ª aula. A aula essa que tem como tema as relações entre o saber histórico científico, o saber histórico escolar e o campo político. Mas eu gostaria de, antes de falar especificamente sobre o tema dessa aula, que a gente fizesse uma retrospectiva. Afinal de contas, a gente se encontra agora no meio do nosso programa e faz muito sentido fazer essa retrospectiva em função, inclusive, das últimas notícias oficiais que nós tivemos e que eu compartilhei com vocês a respeito da manutenção, ao que tudo indica, do semestre. Então, mesmo quem está começando a acompanhar agora essa sequência de aulas, talvez essa seja uma interessante para se fazer esse balanço. Pois bem, a primeira aula tem o caráter de apresentação de programa, então tudo certo. A partir da segunda nós já tivemos um direcionamento, né, que tinha o objetivo de orientar uma das atividades avaliativas, que nós vamos conversar também sobre essas questões em breve, mas que inicialmente previa a realização de um ensaio baseado na realização de uma entrevista com um professor ou professora de história. E na ocasião a gente se baseou principalmente na metodologia da história oral para que isso acontecesse. Mas não apenas a conversa foi sobre a metodologia. Nós também vimos a centralidade dessa figura do docente, do professor, da professora, para a formação de vocês enquanto futuros professores também. Então, nesse sentido, a dimensão identitária, a importância da experiência e do quanto isso é possível de ser aproveitado no âmbito da pesquisa foi também trazido à tona. Em seguida, nós já tivemos uma mudança, né, bastante profunda na dinâmica das aulas. A gente já iniciou o processo de videoaulas e de gravações de vídeos, que aos poucos, eu espero, estejam se tornando um pouco menos piores tecnicamente falando, e se voltou para o ambiente de trabalho do professor, para a sala de aula, pensando logicamente nos planos de ensino, que também seriam, né, parte dessa atividade avaliativa. E nessa aula, que tinha, né, como objetivo falar um pouco sobre as sequências didáticas e os planos de ensino, nós focamos um pouco a atenção para a centralidade e protagonismo dos estudantes, né, algo que é indicado e sinalizado no texto da Isabel Barca, que fala sobre a ideia da aula oficina, né, do projeto à avaliação. Então, né, como produzir esse planejamento. A partir desses dois elementos que nos orientariam para as atividades avaliativas, nós, na aula 4, centralizamos a nossa atenção para os currículos. E nesse sentido, a aula teve o objetivo de oferecer um panorama histórico sobre a disciplina de história no campo escolar, né? E, portanto, essa foi uma aula que trouxe uma cronologia desde o século XIX, com a fundação do Colégio Pedro II, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, trazendo aí uma sequência de currículos, programas de ensino, reformas educacionais, até chegarmos, né, às discussões atuais da Base Nacional Comum Curricular. Nesse sentido, também os textos traziam outros dilemas e outros desafios que relacionam, né, entre outras coisas, as relações de poder que estão envolvidas nisso, os diferentes interesses dos grupos sociais e assim por diante. Então, nessas aulas iniciais, nós tínhamos o foco nos 3 elementos que vocês deveriam atentar durante a realização do estágio, né? Então, o professor, o aluno e o currículo. Em seguida, na aula 5, nós tínhamos o objetivo de pensar já nesse processo de trabalho dos professores, que é voltado justamente para esse planejamento, para a seleção dos conteúdos e sua organização. E nesse sentido, trouxemos 3 importantes autores, que são referências, né, muito relevantes para os pesquisadores brasileiros e que não são brasileiros, né? Então isso também é uma questão que eu acho que no momento pertinente a gente pode trazer, mas
não deixam de ser referenciais fundamentais, né? Então, um deles, o Michael Young, que trouxe, né, no seu texto, na sua entrevista concedida aqui no Brasil, inclusive, sobre a ideia do conhecimento poderoso, que inclusive foi mote para nossa conversa, né, a primeira conversa virtual que nós tivemos há algumas semanas. Mas também o texto do Ivo Matozzi, que, por sua vez, nos coloca aí as propostas, inclusive didáticas, relacionadas à educação para o patrimônio, essa noção do patrimônio histórico como importante presença no currículo. E, por fim, o texto talvez mais conhecido de todos eles, do Pierre Bourdieu, que fala da escola conservadora, no sentido de que é um espaço de manutenção, né, das desigualdades sociais. Então, esse foi um momento de uma certa parada, né, teórica, e para que a gente pudesse aprofundar um pouco aquilo que se discute em torno da elaboração e implementação dos currículos esses, né, que nos são as orientações legais para a prática docente. Então, uma aula extremamente importante. Na última aula, né, que seria voltada para os conceitos históricos, a ideia era um pouco nos lembrar de algo bastante óbvio, que é da continuidade dos ciclos de aprendizagem na educação básica, né? Então, nós, professores, historiadores, somos chamados de especialistas e atuamos geralmente a partir do ensino fundamental 2, do 6º ano. Mas esses estudantes, eles vêm do primeiro ciclo, quando os professores responsáveis pelo ensino de história têm a sua formação em pedagogia. No entanto, independente dessa especialização, né, que não é oferecida num curso de pedagogia, evidentemente, a ideia é que seja um ciclo que confira a consolidação dos conceitos básicos, para que quando esses estudantes chegam ao ensino fundamental 2, eles possam entrar no âmbito dos conteúdos já munidos desses conceitos básicos, o que nem sempre acontece de modo ideal. Então, a necessidade de diálogo entre esses profissionais me pareceu algo importante nessa reflexão. Mas, além disso, o texto que nos foi base de discussão da Rosalind Ashby, ele traz, né, ele recupera um pouco a conversa lá inicial com a Isabel Barca, dessa centralidade e protagonismo dos estudantes, né, durante a produção do conhecimento histórico escolar. E no texto dela, que fala sobre a noção, né, de consciência, de evidência histórica, ela coloca, né, o protagonismo desses estudantes, mas não só isso, indica a importância da investigação histórica nos currículos, o que é muito interessante, porque de alguma forma se distancia daquela ideia de excesso de conteúdos, né, e traz a importância de uma participação e de uma concepção dessa evidência histórica e dessa constatação e de uma certa forma dessa formação um pouco mais ampla, né, inclusive pensando nas diferentes etapas, né, das idades e do ensino. O texto traz, né, essa reflexão que é muito interessante. Eu lembro que, inclusive, na conversa que nós tivemos, uma das alunas, que eu acho que foi a Ana Carolina, não tenho certeza, me desculpem, mas que mencionou que gostou muito do texto justamente porque, né, colocava esses personagens na sala de aula, que é onde, obviamente, um dia vocês estarão, onde, quando forem fazer o estágio, vocês vão observar a maneira como os professores atuam e também como os estudantes recebem esse tipo de aula, né? Esse tipo de formação e de educação histórica, como a gente pode chamar. Pois bem, por fim, só uma coisa interessante desse texto ainda é a ideia de que a sala de aula pode ser não só um espaço de atuação profissional, mas também um espaço de pesquisa, né, de formação e produção de conhecimentos, pensando nos pesquisadores como professores investigadores, professores pesquisadores, né? Então, a gente tem aí uma série de elementos importantes para essa formação. E a gente finalmente chega na aula 7,
que não por acaso está no meio do nosso programa, né? Então, o tema, né, a ideia de relacionar o conhecimento histórico escolar, né, o saber histórico científico, o saber histórico escolar e o campo político tem a ver tanto com essa questão da formação de vocês, né, o momento em que esses dois polos se encontram e se justificam como centrais nessa formação, mas também para que a gente possa ir ampliando os nossos olhares e ver os limites e as potencialidades, né, desses dois âmbitos, né, o saber científico e o saber histórico escolar. E nesse sentido, o texto que foi sugerido, na verdade foram dois. O principal, a partir do qual eu vou me basear aqui nessa nossa conversa, é o da Maria Auxiliadora Schmidt, que é uma professora da Universidade Federal do Paraná e que faz parte de um grupo muito atuante, muito interessante no Brasil, que tem, né, o campo da educação histórica como ponto de bastante discussão, mas também é um grupo que tem uma atuação interessante em relação à tradução dos autores, né, que não são brasileiros. Por exemplo, o texto da aula passada tem como uma das tradutoras a própria Maria Auxiliadora Schmidt. E nesse texto dela que ela fala sobre o saber histórico escolar e o saber científico, nós temos uma série de elementos que poderiam ser tratados, mas eu vou trazer alguns, espero que vocês gostem do texto, que vocês possam aproveitar dele, mas isso não diminui a importância do segundo texto sugerido, que é, na verdade, o resultado de uma dissertação de mestrado e que está disponível no banco de teses, então a gente consegue ter acesso a ele também. Eu vou colocar tudo certinho quando eu enviar os materiais para vocês. Então, sobre o texto da Maria Auxiliadora Schmidt, que nos orienta nessa discussão, eu gostaria de começar citando a proposição dela em relação à ideia da crise do método do ensino de história. Ela coloca aí uma data relevante, né, no início do século XX, 1935, quando dois professores, né, que também eram envolvidos com a produção de materiais didáticos, enfim, eles elaboram propostas a partir dessa constatação da existência de uma crise no método, né? E nesse sentido, esses dois professores, que são o Jonatas Serrano e o Murilo Mendes, eles propõem uma renovação metodológica. Só que essa renovação, né, além de criticar o que era feito até então, traz aí um importante elemento que é a ideia das inovações tecnológicas, né, que na época evidentemente não eram as inovações que nós vemos hoje. No entanto, já era uma preocupação. Como colocar o ensino de história relacionado com essas tecnologias? Algo que para nós nesse momento tem sido, né, e está sendo extremamente relevante para as nossas reflexões. Dando continuidade, a crise teria continuado, né, e inclusive ela traz, a Maria Auxiliadora Schmidt, uma crítica, né, a respeito desse método, que é chamado de crise da história historicista. E é a partir da crise, esse tipo de ensino de história, que a Elza Nadai, que também é uma autora importantíssima no campo do ensino de história, traz uma reflexão que eu gostaria de reproduzir aqui, que é um trecho citado no texto, na página 39, e vou comentá-lo aqui com vocês. Pois bem, a constatação, na verdade, ela parte, né, do que seriam os elementos para uma relação entre o conhecimento histórico escolar e a ciência de referência, que ela diz assim: primeiro, a constatação da existência de um saber histórico escolar com uma especificidade e legitimidades próprias, ou seja, é importante que haja o diálogo entre a ciência de referência e o saber escolar. No entanto, esse saber escolar tem especificidades e isso precisa ser sempre reconhecido. Continuando, o reconhecimento do fim do domínio das grandes narrativas históricas e o encaminhamento para outras concepções de narrativa, como a história temática e a microhistória, ou seja, uma crítica bastante evidenciada em relação às grandes narrativas, aos grandes personagens, a essa história que tradicionalmente foi ensinada ao longo
de décadas, né, desde o século XIX até muito recentemente. Continuando, a necessidade do ensino de história tomar como referência o próprio método da ciência, ou seja, é necessário dialogar com a ciência de referência. A superação da dicotomia ensino-pesquisa e a busca por propostas pedagógicas que contemplassem a realidade social dos alunos e professores, mais uma vez corroborando essa necessidade de relacionar ensino e pesquisa, e também entender a importância das propostas pedagógicas, ou seja, essa formação específica da licenciatura, né, no caso. A compreensão de que alunos e professores são sujeitos da história e desta como movimento social enquanto memória. Esses personagens precisam ser considerados como sujeitos históricos. E é nesse sentido que eu, inclusive, desde o início do nosso semestre, incentivei, né, o uso da história oral como uma metodologia que aproxima essas experiências, né, pessoais e coletivas. E por fim, o uso escolar dos documentos históricos, bem como a renovação da utilização destes nos manuais didáticos, totalmente ligado ao último texto da Rosalind Ashby, que fala sobre evidência histórica e a importância da investigação histórica a partir desses documentos e dessas fontes, e o quanto isso é precário, né, nos materiais didáticos, nos manuais didáticos. Fiz questão de trazer essa citação porque acho que sintetiza muito bem, né, muitos dos dilemas e das polêmicas e discussões que nós precisamos fazer em torno do ensino de história. Pois bem, ao longo do texto vocês vão perceber que a Maria Auxiliadora Schmidt cita muitos autores, né, pressupondo a nossa leitura prévia, que obviamente vocês não são obrigados, mas fica muito recomendada a, né, observação da bibliografia e, na medida do possível, né, um aprofundamento nesses assuntos. Ela está falando, né, no momento que é mais precisamente, né, a publicação desse texto é 2005, então ainda está no âmbito das discussões sobre a implementação dos parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs. E é por isso que isso aparece com uma certa centralidade no texto, onde ela reforça, né, o contexto, né, histórico, que é marcado pelo neoliberalismo e pela globalização. Então é nesse sentido que a discussão, né, desses parâmetros curriculares nacionais trazem ainda alguns elementos que precisam ser criticados, que precisam ser pensados, como essa ideia de uma simples transposição didática da ciência de referência, né? Ou seja, não é isso. Essa relação entre a ciência de referência e o conhecimento histórico escolar precisa se basear sempre no contexto, na medida em que o conhecimento específico da ciência de referência é a base, é extremamente importante, mas ele não pode estar desvinculado do aparato pedagógico. E nesse sentido, toda essa revolução científica pela qual a gente passa também precisa fazer parte da discussão. E aí a gente entra nos dilemas que a gente está vivendo agora, né? Então isso é muito interessante. E esse é um texto que, né, já é relativamente antigo, digamos assim. Mas não só isso, né? Esse também é um momento em que grupos que têm especificidades culturais e históricas também demonstram a sua resistência a aceitar determinadas formas de ensino histórico. Então, esse é um contexto bastante complexo e que precisa ser pensado quando a gente fala, né, sobre a educação histórica ou o conhecimento histórico escolar, que precisa sim pensar para além dos conteúdos, numa educação mais ampla e na autonomia dos sujeitos envolvidos. Esse campo que a gente chama de educação histórica, ele, portanto, precisa considerar, né, o que seriam essas histórias pessoais e locais e também esses aspectos coletivos, para que dê conta dos seus reais objetivos. E nesse sentido, ela traz, a Maria Auxiliadora Schmidt, algo que é extremamente importante para nós, que é pensar nisso que a gente está fazendo, né, nessa discussão, como uma construção social do ensino de história, né? Então, não é algo dado, não é algo estático. Essa é uma construção social e que depende desses personagens, desses atores, se movimentando, refletindo, produzindo conhecimentos. E é justamente por isso que na página 44,
eu gostaria que nós tivéssemos especial atenção em algumas perguntas que são colocadas quando a gente pensa justamente nessa construção social do ensino de história. São perguntas que nós devemos responder. Então vamos lá. Primeira, para que serve o ensino de história? Depois, por que trabalhar a história na escola? Que significado tem a história para as crianças e jovens? Que sentido tem a história para os professores? Se nós não nos debruçarmos sobre essas questões, dificilmente a gente vai entender quais são de fato os objetivos do ensino de história, da educação histórica e, portanto, da nossa prática como professores e professoras de história. Né? Então, eu não sei se está todo mundo na mesma linha de pensamento, mas eu acho que é um pouco isso que a gente precisa procurar responder ao longo desse semestre, né? E que eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito disso. Porque, ao fim e ao cabo, a ideia é que essa educação histórica seja responsável pela formação de uma consciência histórica, né? Que seja transformadora, que seja crítica. E aí, eu acho que vale muito a pena, ainda na página 44, pensar em alguns aspectos que me são muito caros e eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Que é quando se fala, né, mais uma vez, dessa relação da ciência de referência com o conhecimento histórico escolar, e se diz o seguinte, é aquele, né, essa relação desses dois tipos de conhecimento, é aquele que torna necessário que professores e alunos busquem a renovação dos conteúdos, ou seja, o contexto precisa orientar a gente nessa renovação permanente dos conteúdos, a construção de problematizações históricas, a apreensão de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos históricos, das histórias silenciadas, histórias que não tiveram acesso à história. Ou seja, vivências pessoais e coletivas de alunos e professores também entram aí. E aqui reforço mais uma vez o potencial da história oral como elemento didático, né? Como um dos métodos possíveis de se trabalhar em sala de aula e que, no caso, nessa aproximação dessas pessoas que estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, para que haja essa noção do pertencimento, de participação na produção do conhecimento. E nesse sentido, o texto da Maíra, que o texto tem como título, né, o trabalho dela, que é lindíssimo, A Rima na Escola, o Verso na História, traz uma experiência prática disso. Então é muito interessante que vocês possam acompanhar. Pois bem, na aula que vem a gente vai aprofundar um pouco essa discussão sobre a consciência histórica, né, enquanto um objetivo do ensino e da educação histórica, que o Jorn Hyssen, que vai ser o nosso autor central, trata, né, com bastante maestria e bastante complexidade. Mas pensando muito rapidamente, né, seria o momento de uma formação que envolve o passado, né, a compreensão dessa realidade do passado, que geralmente é naturalizado, todo mundo concorda que a história tem a ver com compreender o passado, e até aceita a dimensão de se orientar o presente a partir disso. Mas algo que talvez a gente precise problematizar mais é de o quanto o futuro e essa intencionalidade do futuro precisa também estar presente nessa elaboração e nessa formação da consciência histórica. Então a gente vai ter muito elemento ainda para discutir adiante. Também, citando diversos autores, a Maria Auxiliadora Schmidt vai comentar e fazer uma crítica, né, reproduzindo o autor Chevalar, aos materiais didáticos, como elementos que são impessoais, elementos que não traduzem a realidade dos estudantes e por isso muitas vezes distanciam os estudantes e até mesmo os professores dessa educação histórica. Então a proposta é justamente identificar os indícios da experiência humana, criar um sentimento de empatia e de reconhecimento e de compreensão dessas outras realidades históricas. Porque está pensando no conhecimento histórico não como algo que mantém uma submissão, mas pelo contrário, que traz à tona a ideia de emancipação. Né? E nesse sentido, no fim do texto, é a última frase, que também é uma citação que a Maria Auxiliadora Schmidt traz,
é muito interessante porque ela nos lembra que tudo isso acontece na escola. E a escola tem um papel importante na escolha dos conteúdos, mas também naquilo que não é escolhido, né? Ou seja, naquilo que é silenciado. E é nesse sentido que eu retomo, né, já chegando ao final dessa nossa conversa, o início do texto, em que também citando outro autor, nesse caso Cuesta, ela fala sobre a importância desse contexto, e no caso a gente pode pensar tanto o contexto macro da sociedade quanto esse microcosmo que é a escola, onde os modos de educar e as relações de poder se intermeiam, né? Mas é onde também estão presentes o que ela chama de textos visíveis, ou seja, os currículos, os manuais didáticos, né, aquilo que legalmente, oficialmente orienta a prática dos professores, mas ela nos lembra também desses textos invisíveis que eu gostaria que a gente tivesse uma atenção mais apurada, que seriam as práticas escolares, as concepções de história de alunos e professores, ou seja, aquilo que é colocado em prática. Eu estou reforçando isso por quê? Porque vocês, como professores e professoras de história, estão passando por um processo de formação que pretende ser uma base importante para a atuação de vocês e para pesquisas. Não sei se vocês vão entrar para o campo da pesquisa no ensino de história, o que seria muito legal, por sinal. Mas, de toda maneira, pensando nessa atuação em sala de aula, né, por mais que existam orientações oficiais e legais, o que a gente coloca em prática passa por quem nós somos, né? O currículo, ele seria muito bom, né? E o Goodson traz um pouco essa discussão, que levasse em consideração quem são esses professores que estão colocando em prática esse currículo. Mesmo quando isso não acontece, ou quando acontece de formas insuficientes, a prática cotidiana, ela pode ser resultado, e ela é resultado, na verdade, desse conjunto de elementos, né? Quem é esse professor, essa professora, onde essa atuação está acontecendo, quem são esses estudantes, quais são as concepções, qual é a qualidade e a dimensão da formação desses profissionais. Enfim, esses textos invisíveis, eles, não sei se a gente está chamando do jeito certo, porque eles são o que de fato acontece. No caso da minha vontade de que vocês entrevistassem professores, tinha muito a intenção de verificar quais são esses textos invisíveis. Bom, eu fico por aqui, desejando que vocês estejam bem, e na próxima aula a gente aprofunda a ideia de consciência histórica, ainda pensando em todos esses dilemas, desafios e potencialidades do ensino de história, tá bom? Fiquem bem e até a próxima!